salve Legião X, mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Zé Bueno, não esqueça disso. E hoje, mais uma vez, com a presença ilustríssima do nosso grande mestre Thiago Feitosa. Irmão, sua versão hoje karateca. Vou ler, chique. Vou ler, rapaz. Pensando que é. Versão fitness agora, né, galera? Só pra lembrar aí, pessoal. Ali, só no... mais ou menos, mas vamos lá. Só sensualizando agora. Tô se esforçando, né? Tô se esforçando no português correto. Lembrando sempre que a muriçoca, soca, e a muriçoca pica, que às vezes o aluno esquece. Tem que lembrar disso, que isso é importante, não só pra... A giripoca vai piar. A giripoca vai piar. A gente lembra sempre disso, também é importante, né? Estamos onde, Cagão? Onde? Não, de novo, vamos lá. Onde estamos? No nosso X da atualidade. Que programa maravilhoso, que satisfação está mais uma quarta-feira. Muito divertido. Versão zoeira, né? Ah, mulher. Gente, estamos aqui nessa versão joselitando, né? Meio de traquinagem com vocês. Lembrando sempre, pra falar de coisa séria, lembrando sempre que Goku ocorre na cidade de Palex, isso é importante o aluno lembrar também, né? Que a gente fica na dúvida, qual é o nome da cidade? A gente vai ter uma aula aqui sobre a geografia da cidade do Goku, a gente vai dar essa chance pra participar aqui sempre. Via muito isso na época que eu... que não dava pra... Enfim. E aí, pessoal, e hoje você está se perguntando, né, por que estamos aqui? O que vamos falar de crise? Qual vai ser o episódio da crise? Aí a crise agora é na energia, né, pessoal? É um gargalo que esgoela, né, a nossa economia, dificulta o crescimento. E estamos aqui para analisar, né, Zé? Com certeza. Pô, Tiago, a gente fez a primeira aula, né, essa aqui, os alunos já vieram me perguntar, Zé, por que gargalo? Achei muito boa essa pergunta, né? Gente, por que gargalo? O gargalo ele serve para quê? Para restringir, para reduzir a passagem de alguma coisa. Se é gargalo econômico, isso quer dizer o quê? Que está diminuindo. O que diminui? O desenvolvimento do seu país. Tu vai naquela festa, né, naquela roda de tios, e eles estão falando, por que o Brasil não cresce? O Brasil não cresce porque tem a maioria de católicos. Por que isso, cara? Não cresce porque foi colonizado por Portugal. Se fosse da Inglaterra, ia estar um boom. E aí você fica querendo... Fosse assim, a Jamaica era potência. Olha isso, né? Nossa, e o Haiti, que foi pela França. Você fala, como é que eu vou interagir nesse papo? Você vai lembrar dos gargalos nossos e aí você já pode sinalizar para os seus X por que o seu país não cresce. Nós já vimos o primeiro capítulo de transporte e o segundo aqui com a análise precisa do nosso grande mestre, Thiago Feitosa. Isso, gente. Uma análise conjunta, né? Especialíssimo para você, porque a ideia é fazer você criar argumentos para entender melhor a sua crise, né, gente? E a crise da energia tem ligação direta com o quê? A gente tinha falado no último episódio, o Zé tinha comentado com vocês sobre o PIB, dificuldade de crescer o PIB. Gente, a indústria precisa fundamentalmente de energia para funcionar. Ah, Thiago, mas o petróleo aumentou e eu fui comprar uma blusa da Tommy e a minha blusa ficou mais cara, mas a minha blusa não é feita de petróleo. Gente, é claro que a sua blusa não é feita de petróleo, mas a sua blusa foi feita numa fábrica que usou máquinas que usam energia. Seja ela elétrica, seja ela diretamente petrolífera, vai ter uma influência direta no preço, né, Zé? É uma questão sensível, né? Com certeza. A gente vai lembrar também que esse petróleo é usado no transporte aí, possivelmente, né? No frete, então tudo isso vai influenciar. Então a questão energética você percebe, né? O Zé mencionou outra questão. Na produção, no frete, tá tudo embutido. E o Brasil, que a gente viu no último episódio? O Brasil é um país rodoviarista, depende muito do caminhão, logo a energia vai influenciar, né, gente? Então, vamos dar uma olhada nessa matriz energética. Aqui, pessoal, a gente dividiu em produção de eletricidade, que influencia diretamente a sua vida, né? Na sua casa, acende sua luzinha, liga o seu chuveiro, liga o ar-condicionado, a eletricidade e a distribuição, né, das origens, né, dessa eletricidade que você consome, e aqui a produção de energia absoluta, seja ela combustível, seja ela elétrica, de uma forma geral. Vamos analisar aí, né, Zé? Com certeza. Então, vamos lá, gente. Rapidamente, né? O Brasil, ele tem aqui uma grande dependência da hidroeletricidade. A gente lembra essa questão sempre, né? Das hidrelétricas brasileiras, das grandes obras brasileiras que estão aí, né, sendo realizadas. A gente precisa dar um destaque à região norte, importante isso, porque o Enem ele gosta de falar sobre os problemas ambientais
normalmente promovidos pela energia. Mestre, o que a gente pode analisar aí dessa grande dependência que o Brasil tem da hidroeletricidade? Na verdade, a hidroeletricidade ela tem alguns problemas a serem analisados, né? Primeira questão, o Brasil ele tem, das 5 maiores hidrelétricas do mundo, 3 são brasileiras. A maior de Três Gargantos na China, né? Lembrando que a partir de 2009 ela se torna a primeira, né? Você teve Itaipu na liderança durante muito tempo. Itaipu fica na segunda posição, né? Em terceiro lugar viria Belo Monte, que ainda não começou a operar, mas é estimativa. Terceiro lugar você tem a usina de Guri, que fica na Venezuela. E em quarto lugar, perdão, né? Então primeiro, Três Gargantos, segundo Itaipu, terceiro é Belo Monte, quarto, Guri na Venezuela e quinto, Tucuruí, que fica na bacia do Rio Tocantins. Só que Tucuruí está para sofrer uma obra agora que ela deve ampliar sua produção e deve saltar para a quarta posição. Então o Brasil vai ter do top 4, 3, né? Isso é um destaque. Maneiro? Maneiro. Agora, tem um probleminha. Questão ambiental gravíssima, né? Essa visão de que a hidroeletricidade é limpa tem que sair da sua cabeça, pelo amor de Deus. É uma questão muito grave. Alagamento, perda de fauna e flora, desabrigo de ribeirinhas, perda de sítios arqueológicos e o problema grave hoje, né, Zé, que é a eutrofização, com grande liberação hoje de metano na decomposição daquela floresta que foi alagada. Lembramos aí da usina hidrelétrica de Balbina, que emite metano no mesmo nível de uma termoelétrica, gente, que queima carvão. Então você vê que o negócio é bizarro, ele é problemático. Agora, na questão hidrelétrica, a dependência também é climática, né, Zé? Porque se você está ligado a uma energia que depende da água, você depende diretamente das chuvas. E aí tem toda uma problemática, né, Zé, envolvendo essa temática, né? Gente, já rolou aqui nessa fala mais de 3 gabaritos, né? Vamos entender. Olha que bacana. O mestre iniciou já dizendo que hidrelétrica é um exemplo de energia suja, que o aluno normalmente ele quer dizer que é limpa. Porque água, né? Ele pensa água é limpa, mas não é assim. Porém é renovável. Então ela tá nesse que normalmente quando a gente fala de renovável, tu já faz um link com limpa. Então leva essa observação aí para casa. Isso, cuidado. Gente, eu vou te sugerir uma das coisas mais lindas que eu vi nesse último mês, uma aula do mestre X da atualidade do El Niño, onde ele aborda a questão climática. Que isso? O Brasil... Não, mas é sério, assiste lá e depois tu fala, é boa, é ruim, muito boa. Um fenômeno. Não, eu sou puxa-saco do cara, mas eu sou assumido. E as pessoas que puxam o saco não falam? As pessoas que roubam... Difícil me dar um real. Quero ver. Vai me colocar num projeto? Gente, observação importantíssima aqui. Nós somos dependentes de uma energia que é dependente da questão do clima. Ano de El Niño afeta a produção de energia. Desmatamento, o Brasil manda bem? Muito bem. Muito bem, infelizmente. Desmatamos muito. Nós desmatamos onde... Desmata para criar gado. Olha que sofisticação. Vamos desmatar para liberar o quê? Metano. Gente, o Brasil é o país do metano. Olha que interessante. Nós criamos hidrelétricas em áreas de mata para aproveitar o quê? O índice pluviométrico, ou seja, o ciclo hidrológico. Só que quando tu cria ela, tu desmata. Aí tu afeta o quê? O ciclo hidrológico. Tu interrompe ele, logo não vai ter água para alimentar a hidrelétrica que você acabou de fazer. Que isso, cara? Choques com os índios, importantíssimo. Belo Monte está no estado do Pará, onde a galera indígena bate de frente. Esse território é de quem? É nosso ou é o território das empreiteiras? Odebrecht, o chefe está preso. Então a gente precisa fazer esse link aí importantíssimo da maneira com que o Brasil ele se apropria do espaço de forma errônea, né, Thiagão? Exato, né? Você tem uma opção, né, que é a usina de fio d'água, né, gente? Que é um modelo onde você não faz a barragem, por onde a água flui continuamente, mas ele também sofre a questão da oscilação do regime dos rios, né, Zé? Cheia, vazante. Então, no período de vazante, que é o nível mais baixo, a produção cai, né? Então, depender da hidrelétrica 66% é preocupante, né, Zé? Não é legal, né? Extremamente. E aí a gente passa aqui para o GNV com 11%, né, Thiago? E aí? Dá certo ou dá errado? É 11%, né? O Brasil tem uma dependência ainda muito grande do gasoduto Brasil-Bolívia, né? Que a gente sabe que deu problema em 2006. O Evo Morales trancou para renegociar os preços. Né? Podemos dizer que ele está errado porque é o nosso interesse pessoal, mas ele vendia o gás natural a um preço muito defasado
quis renegociar, o Brasil sentiu essa dependência, né? Quase 70% das indústrias em São Paulo dependiam desse gás natural, né? É uma fonte interessante, né? Hoje você tem muitas termoelétricas que usam gás natural, inclusive aqui no Rio de Janeiro temos ali em Seropédica a Eletrobolt, que é uma grande produtora de energia com gás natural, é uma opção, né? Você tem exploração em Santos, né? Ali é uma bacia de retirada de gás de forma bastante razoável, né? Mas a ideia que o Zé está mencionando, né? Essa concentração, o problema não é 11% no GNV, o problema é 66% na hidroeletricidade. Precisamos, né, de uma maior diversificação, né, Zé? Acho que o problema é esse, né? Teve um aluno meu que falou isso. Pô, professor, as pessoas reclamam porque eu tenho 3, 4 namoradas. É que eu não quero ser dependente de uma só. Isso. Se terminar comigo, eu fico dilacerado. Isso é uma modernidade, Zé. E a novinha riu de mim só porque eu vim da roça. Roça. Eu posso continuar porque tem crianças que assistem, né? Mas a questão, Zé, é muito epistemológica. Enfim, vamos continuar, Zé. Vamos passar aqui, né, pro biocombustível. A galera sempre pergunta a questão do bio. O que é biocombustível? Me dê exemplos de biocombustível. Gente, nós usamos 9% de biocombustível. O que é biocombustível, Thiago? O biocombustível é o combustível que vem do bio, né? Mas aí você vai falar, Thiago, mas o petróleo é bio também. Só que o petróleo não é renovável, né, Zé? Então tem que tomar cuidado nessa questão, porque a gente sabe que o carvão mineral, o petróleo, tem uma origem na vida, né, no bio, mas não necessariamente são renováveis. Então, o biocombustível, vamos resumir da seguinte maneira, seria uma energia de origem de seres vivos, né, mas renováveis. Então a gente fica muito com os vegetais, né, Zé? Seria mais uma questão, né, dos vegetais. E os destaques seriam quem? O etanol, né, que é fantástico, né? Aliás, o etanol, desses 9, né, 7% o etanol já engloba, então o etanol é muito importante, né? Temos o biodiesel, né, que é uma mistura aí que a indústria tem trabalhado recentemente, onde hoje acho que até 20%, né, Zé, de diesel, né, vegetal e diesel tradicional misturados ali, 80%, faz essa composição. Agora tem lenha e carvão vegetal, né, Zé? Aí já não é uma coisa tão legal, porque lenha é brabo, né, Zé? Caiu o nível, né, Caiu o nível. Carvão vegetal, quem já fez um churrasco em casa sabe que aquilo polui pra cacete, né? Então, é o que o Zé falou muito pertinente, né? Renovável é limpo e não renovável é sujo. Não, cuidado com isso. Cuidado. Existem energias renováveis que são sujas, poluentes e que podem cair em prova, né, Zé? Mais um exemplo aí dessa ideia que não é lei, né? É verdade, né? A gente parte aqui para 6% do petróleo, né, Thiago? A gente tem essa produção, tem essa questão. O Brasil, ele produz, mas vende, e ele importa petróleo. Como é que é esse jogo louco? E o pré-sal, como é que ele ajuda a gente? Na verdade, aqui ele está falando 6% na eletricidade. Então você fala, pô, Thiago, é pouco, mas é porque na eletricidade a produção acaba sendo menor. Agora, a questão do petróleo tem que ser observada com cuidado, porque o Brasil, teoricamente, teria uma autossuficiência, né? Hoje até um pouquinho menos, mas já há alguns anos ele era autossuficiente. Em quantidade. Agora, é um petróleo muito jovem, né, Zé? O chamado petróleo pesado, né? O petróleo, quanto mais tempo ele passa se decompondo na natureza, melhor é a sua qualificação. Então a gente lembra que o petróleo brasileiro, por ser muito jovem, ele é do período Cretáceo, né, da era Mesozoica, ele vai ter uma dificuldade maior na petroquímica, né, Zé? Que é a questão da destilação fracionada, se aprende lá em química. Então, para preparar esse petróleo não é legal. A gente acaba que vende esse petróleo bruto e compra um petróleo mais antigo, né, Zé? Isso é importante. Agora, o do pré-sal dizem que é melhor, né, Zé? Tem uma qualidade, né, o razoável. pré-sal, na verdade, ele já é um pouco melhor. Porém, né, a gente vem aí exportando quase que a totalidade desse petróleo para o Chile. Né? O Chile, que é hoje um país que desenvolve-se bastante, e o Brasil é fornecedor desse petróleo, onde nós fizemos uma indústria mista para explorar esse pré-sal. Então, assim, a Petrobras, ela tem um peso ali, mas não é uma coisa tão forte assim para estabelecer o uso desse petróleo. Então, isso é legal a gente lembrar. A gente questiona, né, essas políticas brasileiras no exterior, né? Porto de Mariel, né? Comprar refinaria em Passadina. Gente, eu entendo o questionamento das pessoas, porque realmente, né, pô, o Brasil não tem portos modernos, não tem refinaria, vai comprar refinaria no exterior, vai fazer porto não sei aonde, mas é porque são esforços particulares, né, gente? Não respondem pelos interesses do Estado e nem da população brasileira. A Petrobras, temos que lembrar que ela é uma empresa privada, né? Então ela segue o interesse dos seus acionistas também. E às vezes isso foge ao nosso controle. Claro que poderia ser um pouquinho melhor, né? Vamos lá. Vamos aqui para a questão da eólica, né? Importantíssimo. E no Brasil, venta ou não venta, nós estamos aqui com 3% da produção
da parte de eletricidade vindo dos ventos. E aí? Se você considerar a energia absoluta, a eólica participa muito pouco, mas na eletricidade ela acaba tendo um destaque relativamente interessante. A gente percebe hoje a eólica, né? O Brasil ele tem os 3 maiores parques eólicos da América Latina, né? Que fica no interior do sertão nordestino, né? Alto Sertão, que é o segundo. Você tem o Osório, que é o terceiro. E agora você tem lá no Chuí, que foi criado agora o maior parque eólico da América Latina, totalizando ali uma possibilidade, né, de até 4.000 megawatts de energia, né, por hora, que é uma produção razoável, né? Itaipu sozinho produz 14. Então, você vê que seria aí praticamente, né, 1/3 de Itaipu, vamos colocar assim, mas é uma questão interessante, porque o litoral brasileiro é enorme e nós temos vários pontos de bastante entrada de ventos. E existe uma estimativa, né, que as possibilidades, né, de potencial de produção eólica superam o consumo elétrico nacional. Então, eu vou explicar melhor. É como se o Brasil, em dado momento, se ele aproveitar todo o seu potencial eólico, ele pode abastecer todo o consumo elétrico brasileiro com ventos, somente com ventos. Isso é algo muito legal, né, gente? Energia renovável, moderna, né? Continuamente utilizada, é infinito, né, praticamente. Né? Você vai ter evento sempre. Então é uma questão muito importante. O investimento nesse segmento deve ser perseguido pelo Brasil. Com certeza, muito bom. Essa observação é fundamental, né, galera? Lembrando que gera esses problemas ali, né? Ocupa uma área muito densa e vai ter dificuldade de se comunicar em áreas de parques eólicos, mas, como o nosso mestre disse, é infinito. Temos que usar. Temos que usar, exatamente, né? De parte aqui agora para o carvão, né? 3% desse carvão. É o carvão mineral com apenas 3%. Lembrando que o Brasil não tem um carvão bom, né? Não bom. É o carvão não de bom. Hulha, né? Que fica ali na região, né, chamado cinturão carbonífero, que vai desde o Paraná até o Rio Grande do Sul, em Bagé, mas o destaque forte ali em Criciúma, né, Zé? Ali a região perto do Vale do Itajaí, onde você tem um grande aproveitamento, né, na produção do coque industrial, que é um substrato do carvão usado nas siderúrgicas. Mas não é um carvão de alta qualidade. E é usado basicamente nas termoelétricas, né, gente? Então tem aí essa porcentagemzinha, porque na emergência deu problema da hidrelétrica e outra fonte, liga lá as caldeiras das termoelétricas e vão queimar carvão para fazer eletricidade. O que não é o ideal ambientalmente falando, né, Zé? Importação muito alta aqui da Colômbia, né? A gente precisa lembrar, até para alimentar aqui, ó, em Santa Cruz, a ThyssenKrupp, que se fundiu com a CSA. Isso aqui, galera, libera, né, uma substância assim, completamente danosa para a população. Cancerígena, né? Cancerígena, ou seja, o impacto ambiental aqui é muito forte. O Enem ele gosta muito de salientar isso, né? O que provoca para o ser humano. Então fica ligado aí e marca ruim pro carvão. Já caiu questão de chuva ácida no Enem, né, pessoal? Boa, lembrando golaço. que o carvão com a chuva ácida, enxofre, ó. Gabarito aí pra gente marcar feliz, né? Golaço. Pra fechar aí... Nuclear, né? E aí, nuclear, Angra vai ou não vai? Nuclear, gente, é complicado, né? O Brasil ele é o 6º maior enriquecedor de urânio do mundo. Tem reservas enormes, né? Até agora encontraram em Santarém, no Pará, o que pode ser a maior reserva do mundo, né? Ainda está em estudo. Mas a gente não aproveita, né, gente? Por quê, Zé? É a questão mais tecnológica ali, né? Esse problema, né? A gente inicia a produção com a tecnologia sucateada da Alemanha. Na metade da década de 70, se eu não estou enganado, esse projeto ele surge em 1968. É o PNB, né? Programa PNB, muito bem. E se ratifica em 1975, efetiva-se. E até então o Brasil vem engateando. Gente, estamos falando de 50 anos, né? Basicamente, aí 50 anos de pesquisas e o processo não se desenvolve. Observação importantíssima, Angra 1 está fechada, o problema da rachadurazinha ali, vazamento de radiação importantíssimo, e o Brasil investe em Angra 3 aí, né? Quer ver se leva para frente ou não. Então, é um tema legal. Se me permitir uma observação, os Estados Unidos vigiam muito esse comércio de urânio, principalmente para o Irã. Uma questãozinha boa aí de prova, né? Essa influência norte-americana tem que enriquecer o urânio somente até 5%. 20% tu já usa o seu subproduto, que é a produção de bombas, né? De armamento nuclear. Então tem essa questão aí também que dificulta bastante o uso e esse comércio. Que, como o nosso mestre disse, o Brasil tem muito, mas para exportar isso aqui, os Estados Unidos ficam enchendo a paciência. Ironicamente, no momento que o governo brasileiro se aproximou do Irã, nós fomos chamados de amigos de terroristas. Olha aí.
Ou seja, um preconceito terrível, como se o Irã fosse um país terrorista. Você não pode gerar essa generalização. Se você pensa isso é um problema seu, você não pode falar isso. O Irã é um país que tem inúmeros avanços no Oriente Médio, em termos de democracia, de ciência, de pesquisa, né? Mas, é claro, eu tenho que mediaticamente pressionar, né, os Estados Unidos, a mídia, a demonizar essa relação, porque o Brasil se aproximando e fornecendo urânio para o Irã seria um prato cheio para que o Irã fosse independente em termos energéticos, o que eles não querem, né, pessoal? Esse imperialismo americano, lamentavelmente, é um câncer, né? Agora, vamos continuar aqui com a ideia da produção, né, Zé? Aí eu vou agora fazer a leitura e a gente vai fazer uma análise. Produção, a eletricidade de produção, aqui é a produção total de energia. Na produção total de energia, o petróleo aí, ó, ocupa 39,2%. Gente, a média mundial é de 35%, ou seja, percentualmente o Brasil usa mais petróleo na sua energia do que a média mundial, né? O que é uma coisa muito importante, né, Zé? Importantíssimo a gente lembrar mais uma vez o Brasil, né, com essa dependência, né, Thiago? Isso acaba sendo um novo gargalo nosso, né? Investir fortemente em um setor e só. E a produção de destaque aqui em Campos, né, pessoal? Rio de Janeiro, beijão para os nossos alunos de Campos maravilhosos, né, que estão sempre assistindo a gente, né? Bacia de Campos que não é só em Campos dos Goytacazes, né, gente? Pega uma região maior, destaquezinho lá para Macaé, né, uma área muito importante hoje, um enriquecimento muito grande, né? Os royalties do petróleo que tiveram polêmicas nos últimos anos. Então, essa sede pelo petróleo é muito grande, sobretudo com pré-sal, o que é lamentável, né? Porque o Brasil poderia investir numa energia mais limpa e renovável, barata, que é o etanol, né? E a gente vai falar disso daqui a pouquinho. O GNV, 11,5%, né, Zé? Você percebe que, basicamente, o que é produzido em eletricidade, né, está relacionado à produção. Então, você vê que o consumo extra-eletricidade, ou seja, fora da eletricidade, ele não é tão grande assim, né? Apesar da gente ter muitos automóveis que usam gás natural, né? Lamentavelmente, o refino ainda é muito limitado, né? É um problema aí. Né? GNV, normalmente as provas, elas falam da dificuldade de transportar o GNV. É uma questão bem legal aí. O GNV, ele é esse hidrocarboneto que menos polui, né? Que menos gera impacto. E nessa ordemzinha aqui você nota, né, que ele tem um destaque maior, né, em relação a não impactar tanto assim com o meio ambiente. Mas ainda estamos evoluindo, até nos carros, né? Esse incentivo existe, né? Você paga esse PVA mais barato, mas mesmo assim não é algo que efetiva na lógica brasileira, infelizmente. Tecnologia muito informal ainda. Bastante informal. Né? Isso não é legal. E o Zé falou questão do transporte. Outro dia eu li uma estatística muito impressionante e ruim. O Brasil ele tem de dutovias, né, que são os encanamentos para transporte de fluidos, de gases, 19 mil quilômetros de dutovias. Os Estados Unidos eles têm 4 milhões de quilômetros de dutovias. Gente, isso é algo brutal, né? Como que você tem essa discrepância? Isso é algo que, lamentavelmente, deixa o Brasil muito atrás em termos econômicos, né? Aqui o carvão mineral, né, gente? O Brasil com 5,4%, né, da sua energia total, né? Então, aqui eletricidade, aqui na energia total, porque você tem outros tipos de consumos, né? A questão, né, até ferroviária, você tem alguns trens que ainda usam no Brasil, né? Siderurgia. Então, é uma questão importante da gente observar esses 5,4%. Né, Zé? O urânio, 1,5% do total, né? Então, fala, pô, Thiago, mas está com menos do que aqui, porque aqui é eletricidade, mas aqui ele está considerando energia total, participa apenas de 1,5%, cai um pouquinho nessa estatística, né? Já falamos bastante da questão do urânio. Hidroeletricidade e biomassa para o final, que eu queria aqui bater uma bola com o Zé, por quê? Se você pegar a hidrelétrica e a biomassa, são as energias renováveis nessa matriz, né, Zé? Hidroeletricidade no total, em torno de 14%, biomassa, 28,6%, o Brasil passa de 40% de energia renovável, enquanto a média mundial é de apenas 13%, né? Isso é impressionante, né, Zé? O Brasil consegue ter uma margem, né, incrível em relação aos outros países, né? Interessante é a pergunta que não cala, né? Mestre Thiago, o que é essa biomassa usada no Brasil? A biomassa é muito relacionada à ideia do biocombustível, né? A questão da queima de vegetais, né, de biocombustíveis para o uso de energia, né? E aí a gente falou do etanol e voltamos à questão por quê? Gente, o Brasil usa apenas 1% da sua superfície total para plantar cana-de-açúcar. Se você dobrar a produção de cana, você vai para 2%. Vamos quintuplicar? 5%. Com o etanol, que é de alta qualidade. Lembrando que o etanol brasileiro tem a melhor qualidade do mundo, rendimento
chega quase 100%. Pega 1 quilo de cana, tu faz quase 1 litro de etanol. Os Estados Unidos fazem com milho e chegaria a 800 e poucos ml, 880 ml. Então é uma questão legal da gente observar. Por que não jogar mais fichas no etanol, né, Zé? E talvez a resposta esteja aqui. A superdependência do petróleo. E qual é a empresa mais valorizada do Brasil, gente? Você do outro lado está respondendo o quê? Petrobras. Eu sei as 3 primeiras, empresa. Que isso, Zé Boni? Pô, então, por favor. As 3 primeiras, não, é porque o aluno me perguntou isso, a Petrobras deve ter despencado. Em primeiro lugar, Petrobras. E em segundo lugar, BR Distribuidora, que é de quem? Da Petrobras. E em terceiro lugar, Ipiranga, que é de quem? Da Petrobras. Ó a crise, ó a Que crise. crise, hein, gente? Nossa, é uma crise catastrófica. Essa é uma temática, né, Zé Boni? Que a gente começa a ficar preocupado até onde que a mídia não está nos... Cabe um episódio pra gente falar disso, Zé Boni? Gostei da ideia, eu topo. Eu acho que... Então, topa o desafio? Então, Desafio feito, Região pessoal. X, fica ligado que no próximo a gente fala sobre mídia e a crise brasileira. Com certeza. Beleza? No nosso... Cheio de atualidade. Beijo!